no servidor. Então, eu estou compartilhando a minha tela inteira aqui. Aqui em cima, nós vamos ter que entrar na Biodados. Põe Biodados aí, você chega na Biodados, tem o link das aulas Pinguim. E nós vamos para a aula de número 5, que é montagem de genoma. Assim, eu vou contar um truque que a gente usa na bioinformática, né? A gente nunca dá um genoma inteiro para você montar na aula, porque ele pesa demais. Então, a gente pega um pedacinho do genoma e a gente vê todas as leituras que montam aquele pedacinho e coloca como se fosse o genoma para vocês, entendeu? Então, você não vai montar um genoma inteiro, você vai montar um pedacinho. Todavia, isso permite que vocês usem todos os comandos como se estivessem montando o genoma inteiro, entendeu? Se eu tivesse dado para vocês um monte de reads, vocês iam montar o genoma inteiro, né? Eu dei um pedacinho, isso é muito comum nas nossas aulas. Eu vou montar um transcriptoma, eu primeiro monto tudo, pego os genes que ficaram diferentes e dou, né, uma parte para vocês. Mas lembrem-se disso, o comando que vocês vão usar é como se fosse para montar o genoma inteiro, tá? É de verdade mesmo. Vamos montar um genoma hoje. Ah, meu Deus, vou montar um genoma. Vai, ué. Mãe, montei um genoma. Tá. Então, beleza. A gente vai na aula 5 aqui, ó, nessa pasta aqui. E tem os itens. Quem precisar de ajuda, só voltando, né? Pinguim, aula 5 montagem, aula 5 HTM, tem o tutorial. Agora vocês lembram, meu computador já está certinho, quando eu clico aqui, eu já fico com ele aqui, meu tutorialzinho aqui em cima, para eu ficar lendo, né? Esse cara aqui eu coloco... Opa, isso aqui foi feito por Google Meets, não para isso. Esse cara aqui a gente coloca aqui, e o meu put a gente coloca aqui, tá? Então, vocês já têm o tutorial aí, né? Abra um terminal. Ih, tem que fazer uma pasta na sua máquina Linux? Ai, meu Deus, por que eu não editei isso, né? Acho que é meio diferente. Isso aqui é para quando faz lá na sala. Ah, Deus meu, vou ter que adaptar aqui. Eu não reparei que isso aqui era para aula presencial. Mas é só o começo. Vamos fazer aqui do jeito que a gente costuma fazer. Então, deixa eu compartilhar aqui o meu terminal, né? Meu terminal, assim. Hoje ele está roxinho. Pronto, beleza. Então, agora vocês estão aqui com o meu terminal roxinho, né? Vocês sabem, né? Se você der um ls, você vai ver todas as suas pastas lá. E é claro que cada um vai entrar na sua agora. Com Change Directory, eu sou Jacu. Lá vou eu. Eu vou dar um clear aqui só para ficar melhor para vocês verem. Você não precisa ficar dando clear aí, não. Beleza. Você bota essa barra só de rolê? Porque não precisa dela, não, né? Eu sou Jacu barra, tipo assim, eu não preciso botar essa barra, não, né? Ele vai sozinho. Nunca digite, não, tá? Você dê espaço, ponto, dá um ls aqui. Quando você faz assim, cd eu, ele já vai entrar dentro de eu sou Jacu. Nem sei o que acontece se eu fizer esse. Ele vai. Mas quando a gente fala para eu sou Jacu barra, ele já vai lá para dentro. Em alguns comandos tem diferença se põe a barra ou se não tem. Que você está querendo saber se você quer trocar o nome do diretório eu sou Jacu, ou se você quer copiar uma coisa para dentro de eu sou Jacu. Aí, em alguns casos tem que pensar se é com barra ou sem barra. Nesse caso, não. Mas você tem que tentar sempre fazer com tabulador, né? É melhor. Dá um ls, dá um ls, a gente vai ter que criar um diretório aqui. Deixa eu ver aqui se ele não está mandando eu criar um Velvet aula. Eu vou ler o meu terminal aqui. Abra um terminal. Abri, claro. Abri. Crie mkdir aula montagem. Não, vamos fazer montagem aula. mkdir montagem
aula, né? Então, ls, aí tem a montagem aula. Depois professor, ele vai... Fala. Tem jeito de apagar? Porque eu fiz montagem, aula, montagem, igual tava lá no... Você pode tanto usar aula montagem e ficar tranquila, porque está dentro da sua pasta, ou criar o outro. Mas se você quiser apagar, é rmdir, tá? rmdir e o nome. E aula montagem, Usa o tabulador, né? rmdir a e tabula, ele já vai escrever para você a aula montagem, tá? rm diretório. Esse comando, gente, só funciona se o diretório estiver vazio. Esse comando só funciona se o diretório estiver vazio. Tem outro jeito de remover com ele cheio, mas não vou contar aqui agora não. Então, galera, todo mundo tem que entrar dentro do montagem aula. Eu não sei se vocês repararam, mas o cursor do nosso Linux aqui, ele fala que você é o BioFMG, né? Tá logado na máquina. Põe um fone aí. Você tem fone? Tá dando um eco para mim aqui, porque alguém tá com o microfone aberto e me ouvindo alto, né? Beleza. Então, eu estava falando para vocês que, não sei se vocês repararam, mas o cursor desse Linux fala que você é o BioInfo, você é o BioFMG na máquina BioInfo e está no diretório montagem aula, tá? Mas se você der um pwd, você vai revisar, né, o caminho de onde a gente está. A gente está no montagem aula. Entre numa pasta, crie diretório, número 3, está um pouco diferente, mas a gente está indo aí. Agora, no número 4 do tutorial, é um comando de copiar, tá? Eu vou dar um clear aqui, só para ficar melhor lá em cima, tá? Então, o comando de copiar tem 3 coisas. Copie uma tralha aonde? No presente diretório. Como eu falei para vocês, ponto significa o diretório onde eu estou e ponto é um diretório acima. Então, vocês vão fazer assim, ó, copiar, tá? Todo o conteúdo de /home. Lembra que para especificar a conta treinamento tem que colocar TRE, né? Porque tem outros usuários TOT e aí tabula, tá? Aí, deixa eu ver se é no montagem aula. Não é no Velvet aula, tá? Velvet aula, tá? Aí, eu quero tudo que está dentro do diretório Velvet aula da pasta treinamento. Então, eu coloco um asterisco grudado naquela barrinha lá. Eu dou um espaço e agora eu quero falar para ele que é para copiar no diretório onde que eu estou. Então, eu coloco um ponto, tá? Foram 3 coisas. Copie aquilo tudo aqui. A gente já fez isso, mas o pessoal aí que já fiz, vamos em frente. Dá um ls, dá um ls, turururu. Muito bom. Talvez a gente possa dar um less, né, nesses arquivos, mas você já está entendendo, né? Eu tenho leituras forward, né? Tenho leituras reversas, então eu estou com uma situação de paired ends, né? Eu tenho um sequenciamento onde eu falei para a máquina, faz o favor de sequenciar um lado e o outro lado, né? Das minhas moléculas. Então, o sequenciamento é paired end. Ele vai soltar o forward e o reverso, tá? Eu tenho um slide aqui, depois eu mostro, para a gente não ficar trocando de exposição. Fala. Momento. O meu está dizendo que o arquivo ou diretório não foi encontrado. Cuidado que você tem que sempre usar tabulador, tá? Esse negócio aqui, ó, quando ele fala que não foi encontrado, é que alguma letra tá trocada, tá? Então, assim, eu pus só um H e eu usei o tab, fica do lado da sua letra Q, né? Tab. Eu coloquei TRE, que é o início da palavra treinamento, e eu usei o tab. Então, eu falei treinamento, né, com I. Se você digitou ele treinamento,
Aí, né, não vai, entendeu? Geralmente, quando ele fala não encontrado, é porque uma das letras estava trocada. Aí era Velvet Aula, entendeu? Tá, E já aí encontrei. tinha asterisco e ponto, tá? Obrigada. Isso vale para todo mundo. Arquivo não encontrado é eu escrevi e troquei uma letra, entendeu? É sinônimo de escrever e trocar uma letra. Então, usem o dedinho do Binformata para apertar o tab. Cara, você vê os Binformata trabalhando, trulupá, trulupá. O dedinho é o que mais trabalha na vida de um Binformata. Então dá um LS aí para você ver as coisas, né? É um LS, né? Assim. E aí, a primeira parte da aula não vai usar o genoma FASTA, mas vamos dar uma olhadinha nele. LES genoma FASTA, tá? Bom, é um genoma aí, que está aí, ele é enorme. A minha tela está pequena, então está dando uma quebra de linha. É um genoma, ele tem o sinal de maior, um nome lá, é um genoma de referência. Aí a gente vai apertar a letra Q aqui, letra Q para sair. Os reads, não precisa ver os dois, mas vamos dar uma olhadinha no primeiro reads forward. Tá vendo? Ele foi até o lugar onde eu teria que falar para ele se eu quero forward ou reverso no meu tabulador, né? Olha lá, ó. Eu tabulei, ele ficou parado aqui, eu coloco a letra F e vai, entendeu? Aí, eu acho que eu já dei uma aula teórica para vocês. Isso aqui são os formatos do Illumina, né? O Illumina, a sequência não começa com sinal de maior, ela começa com arroba, tá? Na tarefa eu vou mandar vocês ficarem contando as arroba, para saber quantas sequências tem, entendeu? Aí tem as bases, que vocês conhecem muito bem, e tem um sinalzinho de mais aqui assim, né? Um sinalzinho de mais aqui, esse nome aqui nem precisava ter repetido, mas o mais é obrigatório, e aqui embaixo tem uns caracteres, né? E acho que eu já falei para vocês que cada letra do seu teclado, ela corresponde a um número de 0 a 100, né? E isso é usado para a gente abreviar o valor de qualidade de Fred de cada sequência que o seu sequenciador sequenciou. Então, a letra C significa um número, a letra B significa outra, o jogo da velha significa outra, né? Depois eu pego um slidezinho para vocês aqui para rever esse conceito de qual número de 0 a 100 corresponde à letra, né, do seu teclado. Então, na verdade, quando a gente tem um material do Illumina, vem o identificador com arroba, vem a sequência, vem o maisinho, e aí vem as qualidades, né? Vocês podem ver que todos eles têm arroba mais qualidade, tá vendo? Né? Qualidade parece uma coisa doida de ler, mas se você tivesse a tabela, você ia saber o que é cada valor aqui. Aperta a letra Q. Então, apresentei os dados de hoje para vocês, e a primeira coisa que a gente vai fazer, eu acho, é trabalhar com a qualidade dessas sequências, né? Primeiro, vamos olhar, no item número 6 está escrito assim, primeiro vamos olhar, nós não vamos mexer nessas qualidades, nós vamos olhar a qualidade dos reads com o programa FastQC, tá? Para ver as saídas mais rapidamente, veremos o resultado na Bioinfo, a senha, em vez de ser Taxis Carrara, é Carrara Taxis, né? E nesse link aqui, na Bioinfo, http Bioinfo, abra o link OLE. Então, se você clicar no OLE com o botão da direita, por favor, pode clicar agora no OLE, ele vai pedir usuário e senha. O usuário é BioUFMG e a senha é Carrara Taxis, tá bom? Aí abram aí para mim, por favor, clique no OLE, né? E já abra no Carrara, o usuário e senha, vocês vão ver duas pastas. Exemplo, se der tudo errado, nós vamos usar essa pasta exemplo. E a pasta OLE.
A pasta óleo vocês podem clicar agora, se quiserem, tá? Se quiserem, eu posso mostrar aqui o que está acontecendo, né? Aqui, né? Estou compartilhando toda a minha área de trabalho para mostrar para vocês aqui que eu entrei naquele link aqui, eu cliquei com o botão da direita, esse óleo aqui, ó, né? Coloquei a senha e quando eu clico nesse óleo, eu vejo a minha própria pasta. Se você quiser, você já pode, ó, a Amanda pode abrir a dela, a Laís pode abrir a dela, entendeu? E eu já vou abrir o Eu Sou Jacu aqui, ó. Eu sou Jacu. Aliás, cadê o seu Jacu? Ah, tá bom, tá aqui. Tô cego. Eu sou Jacu, né? E aqui eu vou testar para ver se está funcionando. Eu vou entrar em montagem aula, não, né? E aí eu tô vendo os arquivos que eu coloquei lá, tá bom? Professora, a gente vai entrar cada um na sua pasta, né? Cada um na sua pasta. Sabe por quê? Nessa aula você teria que fabricar um resultado lá, baixar para o seu computador e ver, né? Então a gente fez essa mágica doida que a gente usa em muitas aulas. Você cria um negócio lá e já vê pela web, entendeu? Entendi. Né? É muito doido isso daí, não, é meio difícil de fazer, mas assim, depois que você faz e o analista te ajuda e você anota como é que foi que fez, você consegue fazer no outro ano. Mas é legal, todo mundo usa às vezes aqui quando dá aula aqui no nosso computador, é bem legal. Então tudo que acontecer aqui vai acontecer aqui. Eu vou voltar para minha janelinha roxa, tá? Para vocês terem uma visão um pouco melhor aí, né? Bom, cada dia eu dou aula com uma cor, fica doido. Beleza, estou aqui na minha janelinha roxa, eu vou dar um ls aqui, eu vou ver aqueles 3 arquivos que tá lá. Agora, eu vou deixar aquela aba aberta, tá? Porque eu abri em outra aba o OLE, né? Eu pedi, abre numa outra aba. Senão, tu volta, porque agora eu vou voltar no tutorial, né? Primeiro, vamos olhar a qualidade dos reads. Eu contei como é que funciona isso. Nossa, tá bacana esse negócio assim, né? Ficou legal. Item número 7. Existem programadores e programadores, né? Esse nosso programador desse programa de hoje, ele exige que tu crie um diretório para ele poder botar o resultado dentro, entendeu? Eu vou dizer que isso é feio, né? Um grande programador não faria isso, tá? Mas esse fez. Então eu tenho que usar o que ele falou. Ele mandou criar um diretório, mkdir. Opa, eu estou criando não. Aqui. Ele mandou criar um diretório mkdir sem trim, tá? Então, vamos falar o que é trim, né? Se eu for cortar o cabelo, eu vou fazer um trimming do meu hair. Uma cerca viva, eu vou dar formato a ela, eu vou fazer um trimming, eu vou fazer uma poda. A gente usa essa expressão, a gente fala podar uma sequência quando a gente tira a região de baixa qualidade dela, mas em português a gente tem um anglicismo, a gente fala trimar, tá? Então a gente vai fazer agora uma análise sem trimar, sem tirar as partes ruins da sequência. Então, você vai fazer um mkdir sem trim, beleza, né? Você fez ali o mkdir sem trim. Se você quiser, você pode dar um ls, né? Então, você vê que você fez. E agora, você vai copiar, pode digitar, né? FastQC é o nome do programa, o programa que vai preparar essas sequências para serem vistas. Você vai falar qual que é o diretório de saída, né, o output, sem trim. Olha que eu uso o tabulador, ó, eu escrevi só 100 e ele completou o trim, tá bom? Menos o sem trim, com barra ou sem barra. Quantas threads você vai usar? Você sabe que a Intel, quando tem um processador com 4 cores, ela pode ter 8 threads, né? É como se fosse 8
computadores. Na bioinformática, a gente não fica falando cores, a gente quer saber quantas threads, né? Que é quase como se fosse quantos cores vai usar. Então, a gente vai usar um só, tá? E aí, a gente vai fazer primeiro Primeiro não, vai fazer dos dois já, né? Dos dois. A gente vai fazer o reads forward e vai fazer os reads reverse, tá? Não me lembrava de fazer os dois juntos? Mas faz. Ele vai, então, mostrar para vocês as qualidades desses reads aí, o forward e o reverso, tá? Ele aceita fazer os dois ao mesmo tempo. Então, o que eu estou fazendo? Item 7, linha 2. Vamos lá. Lá vai ele. Tá funcionando hoje, hein? Que beleza. Fez os dois. Beleza. Dá um ls. Onde está o resultado? Claro que está dentro do Centrim, né? Mas, assim, a gente nem precisa entrar aqui no terminal. Vocês já estão com a sua pasta aberta lá? Eu vou trocar aqui para mostrar, né? Eu vou ter que ficar nesse negócio de trocar para lá e trocar para cá. Vou para a minha área de trabalho. Ô, Miguelito, rapidão, só dá uma repetida aqui. Pasta QC é o que mesmo? Então, isso aqui, ó. Fast QC, menos O Centrim, menos T1, e aí você processa esses dois reads que eu te dei, o reads forward e o reads reverso. Não, beleza, eu tô tentando entender tipo assim, o que você tá pedindo? O que colocar afasta? Bom, primeiro, aqui é o diretório de saída. Aqui é para ele usar um core só. E eu quero que ele faça uma coisa que eu vou te mostrar, é mais fácil de entender, com esses dois caras que eu te dei para você trabalhar hoje, né? Beleza. Ele vai fazer um bagulho. Aí, quando a gente for olhar lá, a gente vai ver o que ele fez, ó. Então, você vai aqui, aí, eu acho que a gente tem que dar um reload aqui, ó, tá? Reload que chama, né? Para ele aparecer a pasta Centrim, né? Eu vou maximizar aqui, né? Maximizar. Aí, a pasta Centrim, ela processou os forward e o reverso. Eu fico louco com o meu navegador, que ele não coloca o nome inteiro. Se eu colocar o mouse aqui, eu vejo que aqui é a página HTML do forward e aqui é a página HTML do reverso. Eu vou clicar esse cara aqui com o botão do meio, para ele abrir numa outra aba, e esse aqui para abrir numa outra aba. Mas você pode abrir e voltar, se quiser, tá? Então, eu vou olhar o forward. Então, senhoras e senhores, a primeira parte da aula foi como que eu processo as sequências de um sequenciador de Next Generation. Porque na primeira aula do Miguel, ele falou de Fred. Mas ninguém usa mais Fred, meu amigo. Isso é coisa só para a gente entender como que o negócio funciona. Aqui está o gráfico da qualidade ao longo dos ciclos de sequenciamento, né? O sequenciador Illumina, você vai sequenciando uma base, outra base, outra base. Então, aqui está os tamanhos do que foi sequenciado, posição 1, 2, 3, 4, 9, até 200 e tanto, né? E aí você está vendo que a qualidade, até 20, eles consideram uma qualidade que é legal, né? 20 é um erro, é 10 a menos 2. 10 a menos 2 é 1%, tá? 1% de erro, né? Aqui, e aqui é menos, né? O Fred, quanto mais o Fred aumenta, menos erro tem. Por exemplo, Fred 40 é 10 a menos 4. 10 a menos 4 é 0,01, né? Por cento de erro. Então, é bem menos erro. Aí você está vendo aqui que, como toda máquina, todo processo, o bagulho vai bem, mas chega uma hora que começa a ficar ruim a leitura, né? Quem me explicou isso falou que as lavagens começam a ficar sujas e você não consegue produzir uma fluorescência muito boa nesse final aqui, e a qualidade cai. Senhoras e senhores, muita gente não gosta que eu dê aula aqui para vocês com os resultados do laboratório deles, né? Aí eu fui na internet pegar uma sequência.
E eu fiquei tão feliz que eu peguei um sequenciamento tão ruim lá na Illumina, né? Mas tão ruim que a sequência, a qualidade cai abaixo de FRED 20 desse jeito aqui, ó, tá? Nos sequenciadores que eu vejo no Brasil, a galera sequenciando, nunca que eu vejo uma sequência tão ruim assim, tá? Mas isso vai ser muito legal, porque eu vou ensinar vocês a cortar a parte ruim das sequências e vai dar um milagre aqui que elas vão ficar boas, entendeu? Então, se elas fossem quase boas, você não ia ver tanto. Bom, eu não vou ficar vendo muita coisa aqui, não. Depois vocês podem olhar. Aqui tem a média de qualidade das bases que foram sequenciadas, né? Tem a quantidade de AT e GC aqui, ó, conteúdo de base, porcentagem de AT e GC, né? Então, tem menos AT aqui, tem mais GC aqui. Tá? Quantidade de GC por sequência. Isso aqui te fala se você está sequenciando mesmo aquele organismo que você queria, porque você já sabe de antemão a porcentagem de GC dele. Tá? Tem um monte de relatório aqui que eu não quero, não. Só quero mostrar aquele lá. Eu não vou mostrar o reverso. Tá, vou mostrar, vai. Cadê o reverso? Aqui está o reverso também, tá? Vamos lá, forward. Estão quase iguais, mas não são exatamente iguais, né? Olha lá, forward, reverso. Forward, reverso. Os dois estão ruins pra caramba. Volta no tutorial, tá? Acho que a gente vai para o número 8. Vou minimizar aqui para ficar lendo lá. E vou compartilhar só o meu terminalzinho. Compartilhar o meu terminalzinho com vocês. Nós estamos prestes a montar o genoma, não falta muito não. 2 comandos e o genoma monta. Beleza, deixa eu dar um clear aqui, né? Gostei que eu mostrei para vocês aquilo, porque a gente nem teve que entrar no Centrim e voltar. Então dá um LS aí, você deve estar igualzinho eu. E agora nós vamos criar o Contrim, eu acho. Quer ver? Vamos lá. Número 8, veja a saída no navegador, já vimos. Vamos filtrar esses reads com o Trimomatic. Cara, para isso, nós vamos fazer que nem na aula passada, de dar 3 cliques nessa linha de comando toda, para copiar ela aqui, tá? Vocês querem que eu mostre? Vai que alguém não viu na aula, né? Vou mostrar. Não tem problema. Compartilhar a minha área de trabalho inteira. Você sai daqui, você sai daqui. Então, eu quero colocar essa linha de comando aqui sem ter que digitar tudo. Eu vou explicar, tá? Mas eu vou explicar metade do que está aí, porque são todas as instruções para rodar um programa chamado Trimomatic. Beleza? Então, eu vou trabalhar com o Trimomatic para trimar as minhas sequências. Muito bom. Então, é um Java. Java é um tipo de programa que roda em qualquer máquina que tiver Java, tá? Basicamente, você escreve assim, java-jar, trimomatic.jar. Mas, para esse tipo de endereço, você precisa saber que na nossa máquina, né, ele está num diretório onde a gente costuma colocar os programas, que é o diretório OPT, tem uma pasta treinamento lá dentro, e os programas que a gente usa estão dentro dessa pasta aí, lá no /opt, não no /home, entendeu? Então, a gente tem que dar esse caminho inteiro para ele funcionar. Depois, ele vai dar algumas instruções como Trimomatic. Eu estou trabalhando com paired ends, então eu vou te dar o forward e o reverso, tá bom? Fica frio aí. Qual é a tabela que o meu sequenciador usa para transformar aquelas letrinhas no valor de qualidade, tá?
Então, muita gente que é bem-formata, já de carteirinha, acha que você está trimando com FRED 33. Não é, não. Você está usando uma tabela chamada FRED 33, onde ponto vale tanto, vírgula vale tanto, C cedilha vale tanto, jogo da velha vale tanto. Você tem que informar para ele qual que é o sequenciador que você usou e que tabela que está valendo, entendeu? Essa tabela aqui. Aí você vai colocar aqui os reads fora de reverso, por causa de que, na verdade, você vai colocar o nome dos caras que você quer, né? Reads for de FASTQ, né? É o que você quer que ele processe. Reads reverso FASTQ. E aí você quer como é que ele chame? Trimmed fora de não sei o que, FASTQ trimmed, né? Desculpa. Trimmed, forward, paired, fastq, né? Ele vai trimar o forward pareado e vai trimar o forward não pareado, né? Vai trimar o reverso pareado e vai trimar o reverso não pareado. O que significa? Eu mandei o sequenciador sequenciar o forward e o reverso, né? E aí ele vai processar para mim essas leituras. E ele vai conferir para mim, ele vai falar assim, ó, Miguel, a maioria das suas sequências, quando eu processei o forward, eu tinha o reverso, tá? Então ele vai dar a saída pareada. Mas tem uns caras aqui onde você tem o forward, mas a leitura do reverso ficou ruim, umas 1000 sequências, entendeu? Eu não vou jogar fora, não. Eu vou colocar como unpaired, entendeu? A gente vai jogar fora, eu não vou trabalhar com os unpaired, eu vou trabalhar só com os caras que sequenciam os dois ladinhos lá. E aí depois ele tem uns parâmetros que vocês, como vocês não sabem mexer neles, vocês sempre vão usar o que a galera manda vocês usarem, né? Então, é isso aqui que vai estabelecer o quanto de coisa ruim que eu vou cortar, como que eu vou cortar coisa ruim, tá? Não vou explicar detalhes, mas ele vai deslizar uma janela, vai somar a pontuação daquela janela, se passar de tanto ele aceita, se tiver para baixo ele corta. Ele vai cortar as leituras finais da sequência de uma maneira um pouquinho mais sofisticada, tá? Então, vocês vão fazer assim, 1, 2, 3, são 3 cliques, 1, 2, 3, e aí copiar, tá? Presta atenção, ó. 1, 2, 3, 3 cliques do mouse e copiar, tá? Ô, Miguelito, pergunta de biologia. Se eu tirar se eu só querer aqueles pareados, porque os não pareados eles podem me dar algum problema igual. Eu só tenho uma sequência forward, eu não tenho uma reverse. Então, se tiver dado algum problema na forward, eu vou estar contando o erro. Isso não é ruim para mim, não? Eu sempre tenho que usar os dois, né? Você pode usar os dois, mas é que quando você vai usar o programa de montagem e vai falar para ele que você está trabalhando com pareados, talvez ele não goste de trabalhar com caras não pareados, né? Quando você vai fazer a montagem do genoma, você vai avisar o montador, que é o Velvet, que as suas sequências são paired, né? Então, na hora que ele estiver montando as forwards aqui assim, ó, ele já vai conferindo as reversas, se estão montando direitinho, entendeu? Então, essa sofisticação de usar paired end. Porque, na verdade, você pode comprar as leituras de um sequenciador, tipo o HiSeq, que vai ter só forward, tá? Tem sequenciadores que são muito baratos, mas só fazem o forward. Aí você avisa o Velvet, só estou usando o forward, né? Mas quando você manda o Velvet usar paired, eu não sei se você pode colocar a sequência que não são paired, não. Eu acho que ele vai dar um bizil lá, entendeu? Beleza. Então é por isso que a gente vai jogar fora as unpaired, porque quem sequenciou paired, né? Então a gente vai usar todas elas aqui. O muito importante aqui é que vocês consigam rodar o cara, né? Então, o copy-paste tem que funcionar, tá? O meu tá indo e ele falou que o Trimomatic rolou successfully. Eu vou dar um LS e eu gostaria de ensinar para vocês assim, fez uma coisa, dá um LS, tá?
Não existe isso. Na bioinformática fez uma coisa, dá um LS. E aí eu tenho os 4 caras que eu falei, né? O forward de quem eu tenho o reverso, o forward que está órfão, o reverso pareado e o reverso órfão, né? Ele fez o que eu mandei. Professor. Fala. Eu copiei a sequência, mas eu esqueci de colar ela aqui. Como é que eu faço? Bom, você tem 2 janelas, né? Inclusive eu estou até aqui mostrando a minha área de trabalho, né? Então, assim, eu fiz 1, 2, 3, copiei aqui, vim no terminal e dei um colar. Colar é o botão da direita, né? Aí ele cola. Eu não entendi o que não deu certo aí. Copiou, botão da direita aqui, ele cola. Beleza? Deu certo. Agora dá um Enter aí, que é um programa rápido. Já foi. Rolou, né? Dá um LS aí. Sempre rodei, dá um LS, tá? Por favor, coloquem isso no treinamento de vocês. Vai estar aprendendo com alguém do seu laboratório, você roda um negócio e fica olhando. Não, dá um LS, né? Um LS. Olha, deixa eu dar um LES aqui. Eu não vou dar LES nesses caras aqui, porque eu tenho que seguir o tutorial. O que nós vamos fazer? Eu acho que a gente vai criar um diretório Contrim, né? E vai mandar ele mostrar para nós o que aconteceu quando a gente trimou, né? Vamos ver? Vamos seguir o tutorial ali. Acho que eu já posso mudar aqui para o meu... vocês estão conseguindo ver mesmo com a letrinha pequena aqui, né? Eu posso dar uma melhorada. Pequeno. Hã? Tá muito pequeno. Dá para aumentar um pouquinho só? Só aumenta um pouquinho. Eu posso fazer assim, ó, talvez. Mas não aumenta, não. Deixa eu voltar, então, para o meu jeito de mostrar só esse cara aqui. Porque, basicamente, vocês conseguem ler daqui, né? Aqui, ó, o meu tutorial, eu corrijo. Quando eu vou corrigir, eu corrijo o cara errado. Tem que fazer o diretório Contrim aqui, ó. Tutorial na parte 10 está faltando. Dá um mkdir no Contrim. Tá aqui. Criando o diretório Contrim, está falando aqui. Eu vou mudar para lá e vocês fiquem seguindo o número 10 aí, tá? Vamos lá que nós vamos seguir o número 10. Daqui a pouco eu volto para cá. Deixa eu lá. Que bom que o negócio é roxo aqui, tá legal? Então agora eu vou criar o diretório Contrim, né? Tá escrito lá, número 10, cria um diretório Contrim. mkdir Contrim. Beleza, dá um LS sempre para ver. O Contrim está lá, não tem lá nada dentro dele, mas beleza. Agora a gente pode digitar também, se quiser, né? Seria fastqc, né? Fastqc. A saída que eu vou querer agora é no Contrim, né? Beleza? Contrim, cuidado para não... Miguel, você escreveu errado. Eu escrevi fastqt aqui, né? Porque meu dedo pulou aqui. Fastqc, né? Eu ia copiar e colar, né? Para ficar mais rápido, mas vamos só para a gente poder entender melhor a sintaxe, né? Fastqc menos O Contrim, né? Menos T1, vocês entenderam já a palavra thread, que é o número de cores que ele vai usar, vamos falar assim. E aí a gente vai usar o trimmed forward, né? Então a gente coloca assim, trimmed qual, Miguel? Põe um F. Trimmed forward, né? E o trimmed... desculpa, ele quer o trimmed forward period, não é isso? Trimmed forward period. E o trimmed reverso period, tá? Viu que para tabular eu tive que dar a primeira letrinha para ele seguir, né? Então, aquilo que eu expliquei para vocês, a gente vai trimar aqueles que têm o seu parzinho, o forward e o reverso. Ele não juntou ninguém com ninguém, não. Ele só trimou o cara que tem páreo e o cara que tem par, né? Pode dar Enter aí, né? Ele fez o bagulho.
né? Calma, Miguelito. Então, esse Fast QC... Agora, ele ele vai fazer aquele gráfico para nós. Ele só faz isso, tá? O Trimomatic é que fez a mágica. Mas agora você quer ver o gráfico que a gente viu do Centrim, lembra? Lembro. Então, agora a gente vai entrar lá naquele site lá. Deixa eu compartilhar minha tela inteira para eu ir com vocês, né? Mas, tipo, quando eu tô fazendo isso fora da aula, quando eu tô fazendo isso no laboratório, onde que eu acho esse gráfico? Lá mesmo? Não. Não, você vai ter que baixar ele para o seu computador e abrir. Se você estiver fazendo no servidor. E é uma coisa que eu ainda não ensinei, que é fazer um SFTP. Eu ensino depois, tá? Beleza. Como pôr uma coisa no servidor e como tirar uma coisa do servidor. Então, aqui, eu vou para aquela minha aba que já estava aberta aqui, mas se você perdeu essa aba, tem um olhe aqui no número 6, né? Esse olhe aqui, tá? Era essa aba aqui. Eu tenho que dar um parent directory aqui para cima, para eu achar esses caras aqui, e agora eu tenho esse contrim aqui, né? É no contrim que eu vou ver agora as coisas. Deixa eu maximizar para vocês verem aqui. Então, eu ainda tenho os reads fora de reverso aqui do centrim aqui. Então, esse aqui é o trimado forward, que eu vou abrir para a aba. Oi? Acho que a sua tela não está compartilhada. Vamos olhar. Acho que eu tentei, mas não consegui. Agora tá? Tá. Beleza. Então, assim, eu estava no tutorial, estava mostrando para vocês têm esse óleo ali, mas eu já tinha ele aqui, né? Então, eu estava basicamente eu tinha o centrim, agora eu tenho o contrim. Eu entro no contrim, né? E com o botão do meio eu abri o forward e o reverso, tá? Esse aqui é o trim de forward, tá? Deixa eu achar o meu forward só para vocês verem. Não sei se vocês ainda têm aberto. Esse aqui era o meu forward, tá? Olha o trim de forward como é que ficou depois do Trimomatic. O que vocês acharam, hein? Que beleza! Olha a qualidade 20 aqui, né? É claro que ele cortou umas sequências e ele não tem mais essas sequências aqui, sabe? As nossas sequências ficaram na faixa de 210 a 214 de tamanho. Elas diminuíram, mas a gente ficou com as leituras super lindonas, né? Esse aqui é o trimmed forward comparado com o forward, né? E o trimmed reverso ficou assim, comparado com o reverso que estava lá, tá vendo? Então a gente tinha coisas assim e agora a gente tem coisas assim, tá? Graças a quem? Ao FastQC? Não! Graças ao Trimomatic. Eu não vou criticar ninguém, mas o laboratório de vocês pode, ao invés de usar Trimomatic, pegar esse resultado aqui e falar, vamos cortar com o FastQC um determinado tamanho no final? Eu tenho colegas que são sérios de genômica e tal, eles cortam o final, mas a leitura deles não é tão ruim assim, entendeu? A leitura deles vem aqui assim, depois começa a ficar ruim, eles cortam todas as sequências aqui, né? O Trimomatic, ele vai cortando uma por uma, e aí vai deixando elas com a qualidade boa, tá? Então, eu recomendo o Trimomatic, mas se a pessoa pegar o FastQC e talhar ela num certo lugar, beleza, é procedimento do seu laboratório, tá? Não tem problema nenhum. Mas, assim, tecnicamente, o Trimomatic é um programa de escolha para você processar sequências, tá? Ô, Miguelito, peraí, me explica de novo esse gráfico. Cada barrinha amarela é uma sequência que eu sequenciei? Não, como que está a qualidade dela ao longo do tamanho dela aqui, tá vendo? Aqui a primeira base, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a nona base, as qualidades estão aumentando, né? Por volta da base de número 30, a qualidade está ótima, e depois ela vai caindo, a qualidade, tá? Então, isso aqui é como se fosse, todas as suas leituras estão aqui,
e aqui tem um box plot, né? Mediana, primeiro quartil, segundo quartil, outliers, entendeu? Entendi. Isso É um gráfico de box plot, é uma média, aqui é mediana, tá? Não é média, não. A mediana e os desvios, vamos dizer assim. Não é desvio porque não é distribuição normal, é primeiro quartil, terceiro quartil. No dia que você for fazer box plot, você vai ver como é que faz. Mas não, isso aqui é basicamente uma média, né? Então, qual é a qualidade média na primeira base e qual que é a qualidade média na última base? Era uma porcaria, né? Uhum. As últimas bases estavam com uma qualidade, a mediana estava variando muito, né? Aí, as leituras que estavam ruins nessa região, ele cortou. As leituras que estavam boas nessa região, ele deixou. Então, as nossas sequências lá, aqui elas têm um tamanho mais ou menos, né? Onde é que é o tamanho? Qualidade média, quantidade, distribuição de tamanho. Aqui, elas estão todas com um tamanho de 251. Enquanto que aqui, eu acho que o tamanho vai variar. Então, eu perdi um pouco de informação, né? Tipo assim, a informação já estava ruim. Eu só cortei ela, mas eu perdi de qualquer jeito. Você jogou fora. Aqui você está falando perder, você jogou fora para não te atrapalhar, entendeu? Mas então... O tamanho das suas sequências agora está com uma média de 140, né? Essa aqui é a média. E você tem sequências que são tão pequenas como 30, tá? Só que elas são todas boas, tá? Elas têm 30, elas têm 40 a base, mas são todas lindas, tá? Uhum. E tem umas que tem 200, são todas lindas. A média é essa, entendeu? Você deu uma talhada boa nas sequências aí. Só que você só tem base boa entrando no Velvet, sacou? Entendi. Mas o Velvet não vai ter que pensar, essa base é boa ou essa base é ruim? Essa base é boa, o Velvet vai pegar as bases e vai montar. É que igual normalmente, quando você faz as sequências, o começo e o final das sequências que não ficam tão em boa qualidade, né? Ele cortou. Então, quando ele fala que tem uma sequência de 45 aqui, ele pode ter cortado 20 do começo e 200 do fim, entendeu? Mas é o que sobrou bom, né? A parte boa que sobrou, de que tamanho que tem? Então, ele está te mostrando aqui. Em média, 140. Beleza, obrigada. 140 é pequenininha, né? Porque o sequenciador foi pilotado para fazer 250 bases, tá? Uhum. Então, basicamente, ele ficou em média com 140. Mas isso aqui vai melhorar para o Velvet, entendeu? Por isso que é assim. Bom, foi a primeira parte da aula, na verdade. Agora nós vamos tentar fazer a montagem, né? Eu estou compartilhando aqui. Tem que me achar aqui em que item que eu estou. Tá na hora do Velvet, né? FastQ melhorou, né? Melhorou. Agora nós vamos no 11. O 11 tem uma figurinha, deixa eu mostrar antes de ir para lá, que eu falei na aula teórica, mas como é que o Velvet vai funcionar? O Velvet vai pegar os reads forward e os reads reversos, e ele vai cortar, no meu slide está cortando em pedacinhos de 4, ele vai cortar em pedacinhos de 31, né? 31, tá? 31. Em pedacinhos de 31. Eu estou representando por 4. Ele vai cortar aquela sequência de 140. Todo mundo ele vai cortar em pedacinhos de 31. E ele vai indexar na memória, de tal maneira que quando ele quiser achar essa sequência aqui, isso aqui é uma figura. Quando ele quiser achar essa sequência aqui, ele não vai ler todas até achar ela. Ele vai na letra G, né? Na segunda letra G, na terceira letra A, na quarta letra A, até 31, entendeu? Está indexado. Só que indexar, meus amiguinhos, na memória, você tem que ter uma memória grande, entendeu? Tá? Por isso que as máquinas de bioinformática têm 512 GB de RAM, 1 TB de RAM, 2 TB de RAM, entendeu? Para montar um genoma humano, né, de macaco, eu preciso de muita memória RAM, porque ele vai colocar tudo na memória, tá? Ele vai criar um índice aqui, ó, primeiro, tá?
aqui embaixo, ele vai criar o índice, né? Com o Velvet H, tá? E depois, ele vai simplesmente pegar uma janela aqui, ó, ACGG, e ele vai falar assim, o que pode vir depois de ACGG? CGG, e ele olha lá e ele acha um C, CGGC. O que pode vir depois de CGGC? Ele acha GGCG. O que pode vir depois disso? Isso. E tem uma hora que ele pergunta assim, na memória do computador. Computador, de todas as sequências que a gente tem aí, cortou em pedacinhos de 31, qual que é o pedacinho de 31 que encaixa aqui, andando uma base para lá? Ele fala, tem duas soluções. Tem uma aqui e tem uma outra que volta lá. Aí, beleza, guarda na memória que tem esses dois caminhos, entendeu? Vai fazendo uma rede aí. E aí ele vai fazendo e vai fazendo. Depois, no final, ele roda um programa, né, que é o Velvet G, onde a teoria dos grafos já sabia fazer isso, que é encontrar um caminho único que vai do começo até o final, sem passar duas vezes pelo mesmo lugar, tá? Isso é um programa computacional que existe há muito tempo e a galera adaptou para a metodologia de sequenciamento, tá bom? Então, ele vai formar esse grafo, precisa de muita memória para ele criar esse grafo aqui, né? Primeiro para criar o índice, depois ele vai jogar o índice na memória, e aí ele vai solucionar o problema falando que o seu genoma é assim, entendeu? Bom, essa foi a teoria, agora vamos fazer o 12, tá? 12. Vamos fazer 3 cliques aqui, copiar, aqui a gente vai colar, vai dar um Enter para ele fazer, e eu vou mostrar essa coisa aqui. Mas fala a pergunta aí. Você está dentro do Contrim para rodar esse comando aí ou não? Olha, eu acho que eu não entrei no Contrim. Você entrou no Contrim no terminal? Não, só perguntando. Então, geralmente eu entro e saio. Acho que o tutorial está mandando entrar e sair. Mas hoje, como eu expliquei aquele negócio do olhe antes, eu nunca entro no Contrim aqui no terminal, entendeu? Meu terminal já está lá paradinho no lugar certo. Tá. É muito importante que ele esteja vendo o Trimmed e o Trimmed, né? Porque ele vai fazer a montagem aí. Aliás, desculpa. Não, é isso mesmo, né? Deixa eu explicar a linha de comando, porque é claro que ele precisa desses Trimeds fora de Pérez aqui, tá? Está escrito lá na linha de comando, né? Deixa eu voltar a linha de comando aqui, né? E às vezes é mais fácil explicar a linha de comando nessa tela, né? Não sei. Então, assim, o programa chama Velvet, mas tem o Velvet H, o Velvet G, né? Então, você vai rodar primeiro o Velvet H, você vai falar que o seu resultado vai estar num lugar chamado montagem, você vai cortar em Camers, aprende essa palavra aí, eu não escrevi, você vai cortar em Camers. Toda coisa em computação que você quer cortar num pedacinho, você não fala pedacinho, você fala em Camer, né? K-mers. Então, os Camers vão ser 31. Você vai cortar em pedacinhos de 31, tá? Aí você vai dar uns comandos, menos FASTQ, para falar que você está usando sequências no formato FASTQ, que é um formato short paired, né? Então, você vai dar 2 caras para ele, né? Você vai falar para ele que as sequências estão separadas, tá? E aí você vai colocar o trimmed forward paired. Lembra, é o forward que tem o seu companheiro. E vai colocar aqui o trimmed reverso paired, que é o reverso que tem o seu companheiro. Respondendo a pergunta da moça lá do começo, né? Por que eu joguei fora os outros caras? Porque aqui eu vou informar para o programa que eu vou usar short pareado, que eu vou dar as informações em arquivos separados, entendeu? Eu estou conversando com o programa e aí eu dou 2 arquivos para ele aqui, tá? E aí, agora,
tá? A letra está pequena no terminal para vocês, mas eu vou rodar então o Velvet G montagem, tá? Então eu vou mandar o Velvet G entrar no diretório montagem, fazer um bagulho lá e montar o cara para mim, tá bom? Então eu vou copiar aqui, eu vou trocar meu compartilhamento para cá, né? Para minha tela roxa. De onde que veio montagem? A gente criou essa pasta? Tá escrito na... quer dizer, vamos dar um ls aqui. Podia ter outro nome, Velvet, né? Lá, né? Você falou pro Velvet, tá vendo aqui, ó? Você falou montagem. Eu vou trocar esse tutorial para não escrever montagem, né? Acho que eu vou colocar assembly, entendeu? Porque é muita montagem aqui nessa aula, né? Montagem. Mas foi aí, você falou para o Velvet para ele trabalhar dentro desse diretório aí, o Velvet H. E aí a gente precisa dele antes, né? A gente precisa criar um diretório antes, mas no Velvet não precisa. Não. Esse caso aí, o Velvet, você pode falar para ele qual que é o nome do diretório para ele pôr Astralia, né? Então você podia ter chamado de qualquer coisa, entendeu? Mas foi ele que criou o Velvet H. Ele criou montagem. E o Velvet G, você está mandando ele entrar dentro do montagem que o H criou. Aí você fala ESP, coverage, auto, scaffolding, que são instruções para como que ele vai montar, tá? Mas isso aí é default, a galera do seu laboratório monta assim, você vai montar assim. Então, vai lá. Aí o cara foi e ele montou. Agora eu quero que vocês vejam o que ele falou aqui no final. O grafo final, quer dizer, a montagem final, né? Ela tem cinco nós. Ele está falando assim para vocês. Eu não consegui montar seu genoma inteiro. Eu montei 5 grandes pedaços, tá? O seu genoma, pela montagem ab initio, pela montagem sem ancoragem no genoma de referência, me deu 5 contíguos, tá? Eu não consegui juntar um no outro. Agora, se ele ordenar os seus contíguos do menor para o maior, né? Ele olha assim, eu ordenei seus contíguos, o pequenininho, o outro. Deram tantas bases. Não sei se ele falou aqui. Ele falou, né? Máximo de total, usando tanto. Ele falou que ele usou 27.000 reads forward, 27.000 reads reverso. Ele conseguiu 118.000 bases no final. E ordenando os contíguos, a metade das 118.000 bases fica num contíguo lá, né? Ele começou pelo pequeno, o médio, o médio maior, o quase grande e o grande. Ele colocou 5 em ordem. E aí ele cortou na metade, assim, ó, e falar em qual contíguo que eu peguei, qual contíguo que está na metade das bases que eu te sequenciei. E ele te fala o tamanho. Então, imagina que você fez uma montagem ruim. Aí, metade das suas bases estão em contíguos menores do que 200 bases, entendeu? Joga fora a sua montagem, não deu certo, porque metade dos seus contíguos são menores do que 200 bases. Agora, se você fez uma montagem e metade das suas bases está num contíguo de 36.900 e tanto, e você montou 118.000 bases, você tem que ficar nem tanto feliz, nem tão triste, né? Então, esse parâmetro se chama N50, e ele te fala mais ou menos como é que a montagem ficou, tá? Se você tiver um contíguo só, metade das suas bases vai estar em 118.000. Se você tiver 2 contíguos, um menor e um maior, metade das suas bases vai estar no contíguo maior, entendeu? Então, essa informação N50, a galera tentou inventar para você saber se a montagem foi boa ou ruim. Então, a gente falou aqui, ó, o N50 de 37.000, numa montagem de 118.000, tá? É razoável. E esse número aqui é razoável também. Ele montou 5 contíguos, tá?
Então, é isso daí. Hora de olhar no relógio, são 11h11. E aí a gente vai verificar o arquivo de montagem, Professor, né? Fala. O meu rodou uma coisa diferente da sua tela que tá. Ele não falou o N50 assim? Falou diferente? Falou. O que ele falou? Quanto que deu o N? Quanto Final Graph Res? Eu vou Quantos... tentar compartilhar aqui para ver só me fala quantos nodes ele deu ali. Não tá aparecendo, não tá mostrando. Não tá. Não, então alguma coisa no seu comando. Dá um ls primeiro, né? Pode compartilhar a sua tela, mas dá um ls para ver se você está vendo Trimmed e um diretório montagem. Sim. Tá, né? Tá. Beleza. Aí a sua linha do Velvet G, você copiou e colou e ficou assim, né? Deixa eu ver, da 12. Da 12, é porque você fez o Velvet H, criou o diretório de montagem. Aí o Velvet G vai fabricar essas coisas tudo aí. Cadê sua tela? Deixa eu ver. Isso, só consegue compartilhar se eu te colocar como proprietário, né? O Teams está meio tenso. Você consegue compartilhar? Eu tentei, deu. Deu. Beleza. Olha lá, 5 nodes, tá vendo? Deu certinho. Final Graph Res 5 nodes e o N50 foi de 36.900, né? Então ele ordenou esses 5 contigues e falou e perguntou assim: metade das bases, metade das 118.000 está caindo em qual contigo? No primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto? Que tamanho que ele tem? Tem 36.000. Isso é uma coisa que te diz que a montagem ficou mais ou menos razoável, entendeu? Entendi. Provavelmente 36.000 deve ser o quarto contigo. Aí deve ter um contigão lá, né? Mas assim, a melhor informação que a gente tem aqui é que são 5 contigues e a montagem por ab initio não montou ele inteiro não, tá bom? Uhum. Não montou ele inteiro não. Agora nós vamos ver aqui onde que nós estamos. Eu tenho que compartilhar. Vou compartilhar minha tela inteira primeiro para a gente ver como é que a gente está. A minha própria área de trabalho, né? Assim, meu terminal está aqui e eu estava lendo o meu tutorial e a gente fez a montagem. Agora o 13 está mandando a gente entrar naquela pasta que o Velvet criou e olhar o contigues.fa, tá? E depois nós vamos mudar de assunto, tá bom? Então vamos lá para o nosso terminalzinho aqui, compartilhar o terminal mesmo, compartilhar o meu roxinho aqui, e aqui eu vou, deixa eu apagar aqui, né? Vou dar um clear assim, clear, aí vou dar um ls só para ver. Então lembrem-se, é muito nome montagem, né? Devia ter colocado um nome melhor. Esse diretório foi o Velvet H que criou. Vamos entrar nele? cd montagem, tá? E dá um ls, tá? Ele fez um monte de coisa aqui, graph2, sequências e tal, né? Mas o arquivo de montagem que ele tem é o contigues.fa, tá? Então vamos dar um less nos contigues.fa. Isso aqui foi o que ele montou para você, tá? Então, eu vou tentar achar o nó 2, né? Mas ele tem o nó de número 1 com 38.363 bases, tá? Vou tentar achar o nó 2 aqui. É base pra caramba, tá? Porque é um genoma que ele montou hoje. Vou tentar achar a número 2 aqui.
Eu tenso achar 2 aqui, que é meio grande, né? Vamos fazer de um outro jeito? Opa! Achei o nó 2 desse jeito. O tamanho é 19.000, né? Coverage de 22%. Vamos fazer de outro jeito? Aperta a letra Q aqui. Faz assim, cat contigs e coloca um pipe, tá? O pipe, vocês sabem, fica do lado da letra Z, no maiúsculo da barra invertida. Olha aí para o seu teclado, quer dizer, o teclado ABNT, né? cat contigs FA, que é aquele cara lá, estou jogando ele na tela, e agora eu vou fazer um grep, e era sinal de maior? Eu acho que era, né? Grep sinal de maior. Então ele vai me mostrar só as linhas que tem o sinal de maior, tá? Então agora eu posso comparar com vocês que eu tenho ali um contig de 38.000, outro de 19.000, outro de 36.000, outro de 13.000 e outro de 10.000, tá? Então foi o que ele conseguiu fazer numa montagem que a gente chama de ab initio. Ab initio é quando a gente faz uma montagem com os reads, do jeito que vocês fizeram aí, tá bom? Para a gente não ir até meio-dia e ficar muito apertado, eu vou fazer o seguinte, eu vou liberar vocês mais cedo hoje, porque eu vou só dar uma explicadinha na aula seguinte, para vocês não perderem a comparação, vou mostrar o que a gente vai fazer na próxima aula, mas a gente vai trabalhar na próxima aula, é melhor, tá? Porque senão, se a gente for fazer agora, a gente não vai conseguir. E tem umas coisas que eu quero visualizar com calma com vocês, então eu vou só explicar o que acontece na montagem com referência, tá? Acho que é melhor. Então a gente fez uma montagem ab initio. Se vocês derem um CD espaço ponto e derem um ls, vocês vão reparar que nós não usamos o arquivo do genoma, tá? Aquele genoma FASTA, a gente vai usar para o segundo método de montagem de genoma, que é o montagem por referência. Os seus reads, eles vão ser todos posicionados naquele genoma.fasta. Quem faz isso? Um programa famoso na bioinformática chamado Bowtie, tá? É o programa mais rápido para pegar porradas de reads e alinhar com um genoma de referência. Seja para fazer genoma, para montar o genoma, seja para fazer transcriptoma. Vamos supor que eu tenho um monte de RNA e o genoma humano. Eu faço Bowtie e ele coloca os reads todos lá. Depois eu vou arrumar um programa que vai contar para mim quantos transcritos tem em cada gene, tá? Depois. Mas quem fez essa coisa aí, esse passo, foi o Bowtie. E hoje, para fazer, amanhã, né, na próxima aula, para fazer a montagem por genoma de referência, nós vamos usar o Bowtie. Então, eu quero que vocês prestem muita atenção na próxima aula, que o Bowtie não vai montar ninguém, não. Ele vai só pegar os reads e vai colocar no genoma assim. E aí, depois, nós vamos usar uns comandos para pegar esses reads que estão todos alinhados pelo Bowtie e fazer assim, e conseguir um genoma de referência, tá? Vamos conseguir o genoma nosso, montado a partir da referência. Então, vamos dar uma olhadinha no tutorial para ver o que nós vamos fazer com aquele genoma FASTA que eu estou mostrando para vocês aí, tá? Ô, Miguelito, rapidão. De onde que esse contig surgiu? O Velvet que me deu esse contig? Ele conseguiu montar 5 pedaços de genoma para você. Ele não conseguiu montar um pedaço só. E eu vou te contar uma coisa. Se ele tivesse montado um só, um contig só, eu teria procurado outras sequências um pouco piores, porque eu não queria que ele montasse de prima assim, entendeu? Tá? Mas é por causa daquele negócio que você explicou, de ir e voltar, separar os pedacinhos, ele não achou os pedacinhos? Na próxima aula você vai entender tão lindamente isso. Ele teve problema de sequenciar algumas regiões do genoma, sabe? Uhum. Não sei se elas são repetitivas ou ricas em AT, o que foi. Então ele vai ter assim uma montanha de... A gente vai... Com o Bowtie, a gente vai ver aqui... Se você quiser fazer já em casa hoje, pode fazer.
com o Bowtie, ele vai mostrar o genoma para você e quantos reads tem em cada lugar. E você consegue andar no genoma e ver, putz, tem muito read aqui, tem bastante read aqui. Chega uma hora que começa a ter pouco read e tem um pedacinho do genoma que eu não consegui read nenhum para cobrir, entendeu? Então ele não consegue juntar essa galera com essa, né? Uhum. O cara da referência, o que ele faz? Ele tem esses caras, ele sabe que esses caras têm que estar depois desse. Ele bota um Zen aqui e completa para você. Beleza. Entendeu? Uhum. Beleza. Você não conseguiria juntar esses 5 sem o genoma de referência. 5 é um bom número. Montou quase que legal, mas não montou. Né? Então, eu deixei esse exemplo aí para vocês na aula aí. Porque quando a gente for montar com o genoma de referência, ele vai dar uma sequência só para você, tá? Então, aí isso vai exemplificar como é que é a sua vida no dia a dia, se você tem ou não tem o genoma de referência, né? Às vezes, montar sem referência não é esse filé que você fez aqui com o Velvet, não, que deu 5 contigs. Às vezes dá 39, 100 contigs, entendeu? Fica uma montagem difícil. Aí você conclui que você tem que voltar no Velvet e trocar aquele Camer de 31, 70, por exemplo, 35, 28, para ver se melhora. Se não melhorou, você vai ter que voltar no sequenciador e fazer mais sequência, para poder ver se você monta melhor, tá? Então, tem toda uma parte de interação de você com os programas até você conseguir chegar no genoma final, se você não tiver a referência. Se tiver referência, já é mais papum. Fala. Não, beleza, obrigada. É isso. Então, agora, só porque sobrou um tempinho, eu vou fazer um highlight aqui do que a gente vai fazer na próxima aula, e talvez dê tempo da gente fazer o Bowtie aqui, em vez de ficar explicando, a gente fazer ele, né? Porque vocês vão ter que pegar um programinha chamado... Temos que pegar o arquivo saída do Bowtie, o genoma de referência, trazer para a sua máquina e rodar um programa chamado... Vamos fazer aqui, vai, só esse pouquinho. Eu vou parar no meio e depois eu repito. Então, agora vamos fazer o outro tipo de montagem, que é com o genoma de referência, usando o programa Bowtie, tá? Então, a gente tem que sair do diretório montagem, no nosso terminal, cd ... Eu vou mostrar para vocês onde que é para estar, e a gente vai rodar o Bowtie 2, o programa build do Bowtie 2, vai usar o genoma FASTA, né? E vai criar um índice do genoma chamado genoma build. Como eu falei para vocês, a gente sempre indexa. Então ele vai pegar o genoma e vai cortar ele em pedacinhos e vai colocar num índice remissivo, de tal maneira que quando eu quiser achar um pedacinho do genoma, eu não vou ler ele desde a primeira base até a última e falar, põe esse read aqui, né? O genoma vai estar indexado. Então, isso aqui indexa o genoma. E aí, a gente vai usar o Bowtie 2 e vai falar para ele usar o meu índice, e aí vai falar que a gente vai usar os reads forward e os reads reverso, né? E vai soltar um arquivo no formato SAM. Arquivo no formato SAM é uma coisa assim. Imagina que o cara estuda um monte de borboletas e estuda a citocromo B-oxidase das borboletas. Ele alinha isso tudo e analisa as mutações na citocromo B-oxidase, né? E então ele tem um arquivo de alinhamento. Todo dia ele vai fazer esse mesmo alinhamento? Não, tem um jeito de gravar alinhamentos em arquivo, e é o formato SAM. O formato SAM é um monte de cara alinhado, tá? Então, o Bowtie ele vai criar o arquivo SAM, que é um monte de cara alinhado, tá? A gente pode fazer isso aqui hoje. E depois a gente vai ter que olhar pegar o caras e abrir com o tablet.
Cadê o tablet? Ah, o tablet está aqui. Vocês vão ter que baixar esse link aqui. Ó. Você pode rodar ele na web usando esse link ou então baixar ele. Queria que vocês clicassem aqui nesse link da figura do número 15, só para ver. Ixi, tá com alguma coisa errada nesse link. Ou então descarregar o programa aqui. Aqui, por exemplo, você tem o tablet para sua máquina, né? Então você pode baixar isso aqui para mim já hoje, né? Já vai instalando, né? Baixa esse programa tablet aí, assim, que a gente vai usar. Próxima aula eu faço essa montagem com referência, mas eu acho que dá tempo da gente mostrar como que os reads se alinham com o programa tablet, né? Vamos instalar o tablet aí, vocês, ou quem tem Linux, quem tem Mac. O jar dele também funciona, não precisa instalar, né? Só que tem algum erro no meu tutorial. Deixa eu tentar resolver o erro do tutorial. Esse link. Bioinfo. Ah, não é meu o erro, não. É lá na Inglaterra. Esse link está quebrado lá na Inglaterra. Eu vou conseguir usar ele. Então, eu estou baixando o tablet aqui ainda, né? Você já pode deixar baixado para a próxima aula. Se vocês quiserem fazer essa parte da aula sozinhos, é uma boa coisa também, tá? Vocês tentarem fazer sem mim, né? Tá tudo bem explicadinho. Claro que tem uma teoria, né? Eu vou executar ele aqui porque parece que ele é executável mesmo. Não instala, não, só executa. Deixa eu ver. Deixa eu ver se ele instala. Ele é de instalar, professor. Eu vou tentar corrigir. É porque ele existe no formato jar, né? Onde está aquele link lá, é que o link não é meu, é um link lá da United Kingdom, então não tem como corrigir essa história do link. Eu tenho que instalar o tablet mesmo, infelizmente. Qualquer coisa vocês jogam fora ele depois. O tablet é um programa legal. Isso. Yes, update. Ah, eu vou deixar, hein? Update installation. Eu aceito. Vou instalar o tablet aqui. É uma boa. Tá bom. Dando aula para vocês. Tablet é um programa que abre arquivo SAM. Que raios que é um arquivo SAM? É um arquivo de alinhamentos, né? Quem usa arquivo SAM? Galera que estuda polimorfismos em populações, né, humanas, de borboletas, galera que estuda barcodes, tudo isso são alinhamentos. Eu vou ter que fazer o alinhamento toda vez que eu tiver que estudar o alinhamento? Não. Alguém inventou um formato de arquivo, que é o formato SAM, que grava os alinhamentos, né? E alguém inventou o tablet que roda os alinhamentos, né? Então aqui já tem uns 10 minutinhos aqui. Eu vou rodar o Bowtie aqui, depois a gente vê de novo como é que a gente faz na próxima aula, né? Porque hoje acho que eu não consigo chegar no final. Tem que fechar essa janela de boas-vindas aqui. O tablet é aquela outra. Hein? Close de zoom. Aqui está o tablet, né? Ele podia ser mais colorido, né? Está aqui o tablet. E agora a gente vai ter que rodar o Bowtie para poder abrir no tablet. E aí eu termino a aula com essa experiência. Eu vou lá no item 14. Deixa eu mostrar para vocês o meu terminal, né? É bom esse negócio de tutorial, né? Que você vai por número, né? Eu vou no item 14. Por que tem aquele CD lá? Então, dá um LS para mim assim, ó, para você ver onde você está, e um PWD.
porque eu estou dentro de montagem aula. Ele está mandando dar um CD lá, porque a gente tinha entrado no diretório montagem para poder ver os contigues, então ele pediu para subir. Se você já subiu, se você está no diretório montagem aula, que é assim igual eu, e se quando você dá um LS você vê isso aqui, tá tranquilo, tá? É aqui que o Bowtie vai rodar, tá bom? Eu vou copiar e colar aqui, tá? Eu vou no tutorial, vou copiar a linha do Bowtie 2 Build, copiar, e eu vou colar aqui, tá? Bowtie 2 Build. Eu estou falando assim, caro amigo Bowtie 2 Build, nessa pasta onde a gente está agora, tem o genoma FASTA. Você poderia, por favor, criar um índice dele, indexar ele, porque depois eu vou querer alinhar meus reads nele, entendeu? Então, esse passo é para criar o índice do genoma. Só isso. Lá vai, hein? Criou, beleza. Né? Criei o índice do genoma, não fiz mais nada. Só criei o índice do genoma. Agora, eu vou pegar aquela instrução aonde eu vou falar que é para ele pegar os reads forward e os reads reverso, tá? E mapear no SAM, tá? Inclusive, eles não estão trimados, não. Tá? E eu vou mapear eles e vou criar um arquivo SAM. Eu não vou estar lendo muito a instrução aqui, porque ela é meio técnica, mas no final está escrito assim, crie um SAM para mim, tá? Crie um SAM, que é um arquivo de alinhamentos, o qual eu vou baixar e abrir no tablet. Demora, né? Ô, Miguelito, qual que é a minha sequência? Porque eu estou fazendo uma de referência. Qual que é o meu genoma de referência? Onde que ele está? Eu te dei ele logo no começo, aquele genoma FASTA ali, tá? Ah, tá, beleza. Você criou o arquivo de build, né? Você criou os build aqui e tal. Ele colocou um monte de coisa aqui, né? Mas ele criou, então. E aí é importante que ele criou o reads mapeado SAM, né? O reads mapeado SAM, ele pegou os reads e mapeou no seu genoma de referência. E aí nós vamos ver. Então, lá naquela pasta do servidor, nós vamos ter que baixar o reads mapeado SAM para usar no tablet e o genoma FASTA, tá? Nós vamos lá e vamos baixar essas duas coisas, salvar lá, tá? Então, deixa eu mostrar como é que vai fazer para salvar. Nós vamos salvar na área de trabalho, né? Deixa eu compartilhar a minha área de trabalho, né? E aí eu estou no número 15. Para ver o resultado, teremos que abrir um programa Java ou instalar. Já está ele ali. Temos que pegar o arquivo saída do Bowtie, que é o arquivo SAM. Vai fechando nesse nome aí, porque vocês já aprenderam o que é um SAM, tá? Vamos supor, não, já sei o que é um SAM. Alguém fala assim, você tem um arquivo SAM? Não, é o arquivo de alinhamentos, tá? Então, nós vamos pegar o SAM, tá? E vamos pegar o genoma FASTA. Então, como é que pega? Você vai lá naquele bagulho nosso lá, eu vou dar um reload, tem que ir para o Parent Directory, já está aqui, tá, né? O genoma FASTA está aqui, e o arquivo SAM, cadê meu arquivo SAM? Tá aqui, o SAM tá aqui, tá? Eu costumo fazer assim, ó. Salvar link como, né? Vou salvar na minha área de trabalho, reads mapeado SAM. Salvei. E eu preciso salvar o genoma aqui, ó. Salvar link como. Vou salvar na minha área de trabalho os dois caras lá. Tá? Então eu salvei. Eu dei um Parent Directory para poder... Eu tô na pasta de vocês, né? Beleza. Salvei. Salvei o genoma e o SAM. Agora eu me perdi. Memorize onde salvou para poder abrir no tablet. Tá? Eu salvei na área de trabalho. Peguei e salvei.
Agora acho que é 18. Ele tem que prestar muita atenção no 18, que é o seguinte. Aberto o arquivo SAM de saída do Boltai Genoma FASTA de referência, você vai ver um monte de reads ancorados na referência. Então, lá no tablet, primeira coisa, você tem que dar um Open Assembly. Eu vou no tablet e acho que tem Open Assembly aqui, tá? O Assembly é o arquivo SAM. Ele já achou para mim. Se ele não achar, você vai no browser e fala para ele onde está, tá? E eu pedi para ele achar, ele abriu o Genoma FASTA e ele já achou para mim. Eu não sei como é que ele achou, mas achou. Mas se eu precisar ir no browser, eu vou na área de trabalho, procuro, né? É só você saber uma coisa. A Assembly é o SAM. O SAM vai em cima, tá? E o referência vai embaixo, tá? Ou ele também pode usar um arquivo de referência da internet, né? Você pode pôr aqui embaixo. No caso, a gente tem. Aí, beleza. Aí você só vai dar um Open aqui, ó, no tablet. Tá? De propósito, vou parar a aula nessa parte, por causa do seguinte, a gente não vai montar o genoma. Bem que, na verdade, com mais 3 tapas aqui, eu monto o genoma. Então, ele criou um bagulho aqui que você tem que selecionar. Ó. Se você não selecionar esse cara, você não vai ver ninguém. Tá? Então, você fala assim, como que o cara vai sequenciar bem a extremidade da referência, né? Ele não consegue alinhar muito bem na extremidade, mas aí depois ele vai mostrando para você os empilhamentos. Se eu usar o mouse aqui, mouse? Cadê meu? Ah, meu Deus, onde está meu zoom? O zoom está aqui em cima. Se eu der um zoom aqui, vocês vão ver que isso aqui são as basezinhas, né? Tá? Então, ele está empilhando leituras, né? Deixa eu pegar uma... Nossa, é tão difícil mover o mouse com essa coisa aqui. Vai lá. Eu vou pegar aqui o topo da minha leitura, né? Vocês vão mexendo de vocês, vocês vão se dar melhor. Isso aqui é um read, GA, né? É um segmento que ele está mostrando aí como é que ele tal. Ele começa aqui e ele vai... Eu estou no zoom. E ele vai andando, né? Ele vai andando ele vai andando... Oh, Deus, eu não consigo andar devagar. Ah, vocês entenderam, né? Isso aqui são fragmentos empilhados. Então, deixa eu dar um zoom bem pequeno aqui, para você ver os fragmentos. Ah, aqui dá para ver os fragmentos, né? Olha lá, ele está empilhando os fragmentos aqui, está te mostrando aqui em cima um gráfico de quantas bases tem empilhadas em cada lugar, né? E tal. E eu vou tentar achar um vácuo de sequenciamento aqui. Aqui eu achei um buraco, tá vendo? Como que você quer que o pobre coitado junte essas sequências nessas? Pode ser que ele não tenha um recobrimento legal para ele gerar uma sequência só, entendeu? O Velvet, o ab initio. O ab initio não conseguiu, né? Mas aqui na referência, como ele sabe que essa galera está numa posição, essa galera está numa outra posição, ele vai juntar tudo, tá? Tá bom? Então, é isso daqui. Isso aqui é o grau de empilhamento dos reads. Ó, tem outro buraco aqui, ó, tá vendo? Por isso que o Velvet fez 5, neguinho. Como que ele ia juntar esse nesse, se não tem sequência que está recobrindo isso aqui para ele juntar, entendeu? Por que que acontece isso? Problema de sequenciamento, problema de clonagem, problema de qualquer o quê, mas existe isso na vida, tá? Existem regiões onde a gente tem dificuldade. Quando você está com um problema desses, ab initio, sabe o que você faz? Você desenha um primer aqui, faz a PCR, sequencia e preenche, tá? Isso a gente chama de passo de finalização de um genoma. Legal? Então, deu 11h40 aqui. Eu vou até seguir a aula de hoje aqui, então, mais um pouquinho, quem está comigo.
e tentar fazer os outros passos, porque eu acho que é meio rápido. Então, neste momento, eu quero fazer um discurso. O Boltai não fez genoma nenhum, ele só fez o SAM, tá? Para a gente transformar o SAM no genoma, nós vamos fazer umas mágicas, tá? Tem uns 3 jeitos de fazer. Eu trouxe aqui o mais comum para vocês, tá? Muito bem. Então, isso foi o Boltai. Eu vou fechar meu Boltai aqui e pronto. Fechou o Boltai, tal. O Boltai, ele simplesmente mostra para você o arquivo SAM, tá? Então, a gente fez. Agora, 19 e o 20, a gente vai gerar o genoma. Eles são tão rápidos que eu acho que dá para a gente fazer agora. Tá? Aqui eu falei para vocês aqui que não é aula de transcriptômica, mas o Boltai mostra mais ou menos como é que a galera do transcriptoma faz, né? Alinha com o Boltai e depois vê quantos reads estão em cima de cada gene, tá? E aí você consegue saber a expressão de cada gene no genoma. Mas então agora a gente vai usar o SAMtools e vai fazer uns comandos em cima do mapeados.sam e criar um mapeados.ban. Então, eu vou lá para o meu terminal e nós vamos fazer o passo de número 19, tá bom? Ô, Miguelito, você vai rever isso na próxima aula? Não sei. É porque eu estou tão perto do fim que eu vou fechar aqui, só para a gente fechar. Acho que é 2 palitos, nós fecha. Beleza. Tá? Então, vamos fazer aqui. É só executar esses comandos. Então, vamos executar o 19. Copiei. Vocês não estão me vendo copiar. Aqui eu vim aqui no meu terminal e colei. Então, eu vou ver se o SAMtools roda. É bom que eu veja se tem algum problema. SAMtools rodou. O SAMtools é tools para trabalhar com arquivo SAM. Então, vocês estão aprendendo que o nome é bem simples, né? Ferramentas para trabalhar com arquivos de alinhamentos, né? O que é SAM? Arquivo de alinhamento. Agora, para um computador trabalhar com arquivo de alinhamento, um neguinho inventou um jeito de fazer esse arquivo de alinhamento ficar binário, tá? Como que ele chamou o arquivo binário que foi gerado a partir do SAM? Ele chamou de BAN, tá? Então, se um dia vocês tiverem que trabalhar com BAN file, um arquivo BAN, o BAN é o binário do SAM, porque o programa que vai vir por aí, ele vai querer olhar para aqueles alinhamentos não como um TXT, mas como uma representação para computador, tá? Então, esse comando aqui, ele transformou o SAM em BAN, só isso, tá? Beleza. Agora, a gente vai ordenar os reads. Ele coloca os reads em ordem de tamanho e tal, né? Vai copiar aqui assim. Ele vai entender o ordenamento, vamos dizer assim, e vai registrar esse ordenamento. Então, é um programa SAMtools ainda, aonde ele vai ordenar os reads do nosso formato BAN, tá? Não vou descrever cada parâmetrozinho aqui, só o que ele está fazendo. Ele está pegando o arquivo BAN e vai ordenar os reads. Beleza. Tava ele. Professor, ele ordena com base em quê? Ele entendeu aonde está cada um, né? Tá? A posição do genoma. Isso, ele se entendeu com aquela figura que a gente mostrou. É como se ele tivesse aberto aquela figura no computador, tá? Ele se ordenou ali. Ele sabe, esse read está aqui, esse read está aqui. Beleza. Aí, agora, a gente vai no BAN e a gente vai... meu mouse está acabando a bateria aqui. A gente vai no SAMtools e vai indexar os ordenados.ban. Ele salvou como ordenados.ban, tá? Eu não mostrei muito bem, mas ele salvou como ordenados.ban. Aí você vai colar, vai usar o SAMtools ainda, vai indexar os reads mapeados ordenados, né? Então ele vai criar um índice agora. Ele está se preparando para montar o genoma.
tá? E agora tem um comando onde ele vai usar o SunTools, tem um pipe lá, ele vai usar um BCF Tools e um VCF Utilities para criar montagem por referência .fastq, tá? Tem uma coisa escrita lá no tutorial que ele fala assim: crie os contigs com o consenso do mapeamento com SunTools, BCF Tools, que manipula o arquivo, para manipular arquivos VCF, são arquivos onde você vai estudar variantes populacionais de uma região do genoma, né? É um pacote chamado BCF Tools. E o BCF, que é o VCF formatado como binário. Então, BAN, formato SAN e formato VAN, formato SAN e formato BAN, formato VCF, que é para variantes genômicos, e BCF, tarará, aí usa um script, papapá, e monta. Sinto muito, mas é um jeito de, com 3 programas, eu conseguir chegar no FASTA, tá? Então, nós vamos fazer essa última parte do SunTools aí, com esses programas todos, e aí, se tudo der certo, nós vamos gerar o arquivo FASTQ, tá? Beleza. Demora um pouquinho, hein? O arquivo no formato FASTQ é aquele formato mais do Illumina, né? Para a gente gerar o formato FASTA, a gente vai usar o SecTK, que está no passo 20, né? Olha lá, deu certo. Eu vou dar um ls aqui, né? E, então, deixa eu só... Só um pouquinho. SunTools, não sei o que, e me perdi, porque eu estava respondendo uma pessoa sobre compras. Eu dei um ls aqui, né? E eu tenho que ter o montagem por referência FastQC, né? Aqui. Eu devo ter montagem por referência FastQ, né? Montagem por referência FastQ. Aí eu vou usar aquele programa SecTK, que vai pegar o FastQ e fazer o FASTA para mim, porque vocês estão acostumados com FASTA, né? Então, vou fazer esse programinha aqui para gerar o FASTA. Foi rápido, porque ele só trocou o formato, né? Então, eu vou dar um ls aqui, vou dar um ls e vou dar um ls no montagem por referência FASTA, que ele deve ter fabricado aqui para mim, né? Montagem por referência FASTA, tá bom? Então, final. Esse aqui é o seu genoma final, tá? Onde ele montou um monte de leituras aqui, beleza? E se a gente for procurar aí, vai ter alguns lugares onde ele tem uns NNN, onde ele juntou um cara no outro, tá? Mas, beleza. Então, assim, com essas artimanhas, a gente, em vez de ter 5 contigs, a gente tem um genoma inteiro, tá? Graças a quem? Ao genoma de referência, tá bom? Eu vou dar uma reprise nisso na outra aula, talvez, mas a gente já chegou no final da montagem por referência, tá bom? Né? O passo número 20 é o último ali, tá? Então, tem aí, então, para vocês. Acho que deu certo, né? 11h50, fizemos a aula inteira e montamos. Então, assim, olhando um zoom, né? Vocês usaram o Velvet, fizeram 5 contigs.
Foi bom, mas não foi perfeito. Depois vocês usaram o Bowtie para fabricar o SAM, tá? Ele gerou o genoma para vocês? Não, ele gerou aquele gráfico que vocês viram. Aquilo é um SAM. Aí com o SAM Tools, vocês fizeram um monte de loucura, pá, e chegaram no genoma. O Bowtie ordenou os reads e o SAM Tools gerou o genoma para vocês, tá bom? Então, basicamente, foi isso que aconteceu na aula hoje. Parabéns, vocês montaram um genoma 2 vezes, né? Sem referência e com referência, tá? Como eu falo para vocês, esse curso visa trazer vocês até a montagem do seu primeiro genoma. Agora, eu vou trabalhar no laboratório de montagem de genoma, eles não usam Velvet. Beleza. Qual programa que é para eu usar? Mira? Como é que usa o Mira? Assim, vocês pelo menos sabem logar na servidora, sabe pegar os arquivos, sabe passar um Trimomatic, sabe como é que faz o negócio. Vocês não vão sair operando só por ter feito uma aula de anatomia, entendeu? Mas, né, basicamente, vocês não estão numa aula só de, como que monta genoma, né? Vocês montaram o seu primeiro genominha aí. Juro para vocês que são comandos de verdade. Se o seu laboratório monta com Velvet, pode usar o que está aí. Se o seu laboratório usa Bowtie e SAM Tools, pode usar o que está aí, né? Então, assim, vocês realmente usaram os comandos verdadeiros. Não montaram o genoma inteiro, porque tem sempre essa sacanagem na bioinformática. A gente dá um pedacinho dele, mas os comandos são os comandos certos para montar ele inteiro, beleza? Ok. Vou dar uma parada na minha gravação aqui. E ficamos assim.